Chegou a hora de uma coisa complicada para alguns. Chegou o momento, meus amados, de uma instituição bíblica tremenda, que é desprezada por muitas pessoas, por não ser fácil de realizar, por não ser fácil de fazer. Difícil para muitas pessoas também entender o que representa o sacrifício, o que representa fazer algo diferente para o seu Deus. Então eu quero dizer algo antes de entrar até nesse texto da palavra, dizer algo para os meus irmãos, minhas irmãs aqui presentes. Há um sacrifício que foi feito uma vez por todos. O sacrifício de Jesus, feito lá na cruz do Calvário, determinado antes da fundação do mundo, pelo Pai, para resgatar a humanidade perdida. Pai, quando formou o homem, Ele já sabia que o homem ia pisar na bola. Quando fez o ser humano, Ele já sabia que Ele o fez com um potencial muito grande, mental, espiritual, com um potencial intelectual fantástico. Deus sabia disso e quis fazer isso. Deus quis fazer eu e você inteligentes. Deus quis fazer eu e você com capacidade para dizer não, até para Ele, se a gente quiser. Deus sabia de tudo isso. E a forma que Ele encontrou para corrigir essa situação foi desde a antiguidade escolher esta forma, escolher esta maneira, entregar o seu próprio filho numa cruz, entregar o seu próprio filho num madeiro terrível, para nos conquistar, para nos trazer de volta para Ele. Deus sabia, meus queridos irmãos, minhas irmãs, que ninguém gosta, ninguém se espelha num derrotado. Ninguém se espelha em alguém que não vai para frente em nada. Alguém que não conquista. Ao contrário, as pessoas que conquistam posições, elas são amadas, elas são aplaudidas, elas são respeitadas, elas são, meus amados irmãos, elas são muito desejadas pelas pessoas. Mas o derrotado, aquele que cai, aquele que não se levanta, aquele que não tem força, aquele que não termina nada que começa, ele não é desejado por ninguém. Mesmo assim, Deus escolheu esta forma. Mesmo assim, Deus escolheu esta forma, a forma do sacrifício. Antes da fundação do mundo, quando fez o homem, quando fez a mulher, ao saber que tinha dado a ele a capacidade, o livre-arbítrio de escolher entre ir e não ir, ficar ou não ficar, eu faço ou não faço, ninguém manda em mim. Você vai se identificar com esta palavra quando você ouve os seculares falando, quando você ouve aqueles que não temem a Deus falando. Eles têm uma certa razão quando eles declaram, meus irmãos, eles declaram: ninguém manda em mim, eu faço o que eu quiser, não sou obrigado a seguir ninguém, não vou seguir pastor, não vou seguir igreja, não gosto da Bíblia, não gosto de Deus. E eles batem no peito porque eles falam isso, e Deus não mata eles na mesma hora. Vocês já perceberam isso? Tem crente às vezes que gostaria que Deus fulminasse o camarada, aquele que arrastou Jesus lá, ele fulminasse, morresse na hora para servir de exemplo. Não é esse o propósito de Deus. Quando acontece uma coisa daquela, hein, irmãos, quando acontece uma coisa daquela e o diabo vira-se para Deus: está vendo o que eu faço? Isso eu faço, isso eu posso fazer. Deus diz para ele: você faz porque eu estou deixando, você faz porque eu estou permitindo.
Eles estão fazendo isso porque eu deixei, porque eu permiti, eu dei capacidade para eles. Eu respeito o jeito deles. É muito ruim para eles o que eles estão fazendo, mas eu respeito o jeito deles, porque eu fiz eles assim. Eu corri o risco, eu quis correr o risco deles me rejeitarem, não me amarem, me desprezarem. Quis correr o risco, porque eu queria ter filhos inteligentes, filhos sábios, filhos e filhas com capacidade para escolher entre o bem e o mal. Mas ele programou o sacrifício do seu próprio filho para nos reconquistar. Você já parou para pensar como nós somos atraídos pela cruz? Você já parou para pensar, meus amados, que aquele gesto de aparentemente derrotado, aquele gesto daquele homem parecendo um doente, aquele homem que estava na verdade doente, aquele homem que estava sofrendo demais, maltratado demais, que era o símbolo da derrota. Vocês já perceberam que isso, ao invés de nos repulsar, de nos levar para longe, nos atrai a ele? Vocês já perceberam isso? Propósito de Deus com o sacrifício. O propósito de Deus com o sacrifício pela nossa salvação, ele já foi feito. Ele já foi feito. O Senhor, meus amados, estabelece sacrifícios para o nosso futuro, para o nosso bem, para a nossa vida. Sacrifícios, meus amados, de homens que sacrificam a sua vida por um objetivo, sacrificam a sua saúde às vezes por um objetivo. Vocês já pararam para pensar, meus irmãos, num atleta olímpico, um corredor de 100 metros, ele faz 100 metros hoje em 10 segundos, um pouco menos de 10 segundos, e ele se prepara 4 anos para 10 segundos, irmãos e irmãs. Ele se prepara 4 anos, durante 4 anos, as amigas chegam para o atleta olímpico, falam para ele: vamos na festinha, vamos no bailinho, vamos na balada, vamos, você não pode ficar assim, isso é ruim para você, isso não é bom para você. E o atleta, meus amados, ele diz: não posso, eu tenho que dormir cedo. Amanhã eu vou treinar 5, 6, 7 horas, eu vou treinar o mesmo salto, mesmo pulo, a mesma corrida, mesmo jogo. Ele vai todo santo dia, durante 4 anos, a mamãe faz uma comida gostosa, um pudim, que só eu acho que gosto aqui, né? Um pudim gostoso a mamãe faz, e ele diz assim: mamãe, eu não vou comer. Não posso comer, porque se eu engordar um pouquinho assim, eu já não salto, eu já não pulo. Ele faz um sacrifício. Chega a Olimpíada, meus irmãos, chega a Olimpíada, tá aquela multidão, bilhões de pessoas estão ligadas na internet, na televisão, e ele está lá preparado para o salto, ou para uma corrida de 10 segundos, que custou a vida inteira dele. Como se chama isso? Sacrifício. Isso se chama sacrifício. Meus amados, quem quer emagrecer, sacrifício, não é verdade? Quem sonha emagrecer, quer emagrecer sem sacrifício, desculpa, não vai conseguir, não tem jeito, tem que fechar a boca, tem que abrir mão de um monte de coisa, ou alguns vão lá puxar ferro, né, irmãos? Eu admiro quem tem essa capacidade. Eu não consigo mais, que eu consigo é correr um pouquinho atrás de futebol, né, Damião? Para ver se a gente dá uma emagrecidinha um pouquinho, mas aquele que quer realmente render, produzir, ele vai para a academia, ele se cuida. Essa carne está gordurosa, esse doce aqui eu não posso, e a mãe, os amigos, todo mundo, qualquer um pode, come um pouquinho, não vou comer nem um pouquinho. É o sacrifício por um ideal, é o sacrifício para alcançar algo excelente. Quando o atleta, meus amados, é saudado no ginásio, quando ele é saudado no estádio, aplaudido no estádio, recebe uma coroa, um louro, recebe aquela coroa, recebe um troféu, o reconhecimento. Geralmente os atletas brasileiros, eles choram no pódio, eles choram, meus amados, porque sabe o sacrifício que ele fez para alcançar aquela vitória, para alcançar o reconhecimento. É assim em todas as áreas. Chegou o dia do sacrifício para o homem da fé.
chegou o dia do sacrifício para o nosso pai na fé. Chegou o dia do sacrifício para o pai da fé chamado Abraão. Meus amados irmãos, eu não sei quantos de nós está preparado para uma situação como essa. Mas eu quero dizer para vocês nesta noite, quero dizer para vocês que isto agrada profundamente o coração de Deus. Isto agrada profundamente a Deus. Quero dizer para vocês que alguém pode nos criticar, zombar, e eu estou acostumado com isso. Mas eu também estou acostumado com as vitórias. Também estou acostumado a receber de Deus a recompensa por toda a luta, por todo o sacrifício, por tudo que a gente entende. Meus amados, um determinado dia, vocês sabem, um homem chamado amigo de Deus, ele tem 2 filhos em casa, ele tem 2 filhos queridos em casa, um que foi gerado com a concubina, outro que é o chamado filho da promessa, e o Senhor então se dirige a ele num determinado dia e diz para ele: eu quero o teu filho. E a palavra de Deus, ela faz questão de repetir tantas vezes: teu único filho. Não é o único. Não é o único. Abraão tem um filho chamado Ismael, pai do islamismo. Ele tem um filho chamado Ismael, mais velho do que Isaac. Mais velho do que Isaac. Mas Deus, quando vai falar do sacrifício, Ele fala: eu quero aquele. Eu quero o filho único. Aquele que você ama muito. Aquele que você esperou tanto. Aquele que você sofreu tanto por ele. Aquele que te angustiou tanto. Aquele que te dá a maior alegria. Aquele que é a maior bênção na sua vida. Aquele que todo mundo gosta. Eu quero, fui eu que dei. E eu quero ele de volta lá no altar. Eu quero ele de volta. Você não vê Abraão resmungando com Deus. Você não vê Abraão, meus amados, discutindo, questionando: mas não foi o Senhor que deu? Não foi o Senhor mesmo que deu? Você não vê Abraão dizendo para Deus: por que você não pega o outro? Eu te dou o outro filho, Ismael. Os islâmicos acreditam que ele, Ismael, é que foi. Está lá uma mesquita, Israel. Não é? Hoje acho que nem está entrando mais lá. Parece que não entra mais lá. Mas quando eu fui, você tem que tirar o sapato, cobrir a cabeça. Queria que ajoelhasse, eu dei só uma olhada. Eu falei: ajoelhar não vou, mas eu vou embora. Mas eu quero dar uma olhada. Fotografar não pode, só olhar. E eu fiquei olhando para aquele altar. E o altar da igreja deles, lá, é exatamente o lugar aonde Abraão levou Isaque e amarrou o seu filho em cima de um holocausto para oferecer a Deus. Pense na seriedade do que eu estou falando para vocês. Pense na seriedade do que estou dizendo para os filhos de Deus, para o povo de Deus, para os filhos de Abraão aqui presentes, meus irmãos. Aquele é o lugar certo, o lugar exato. Tem uma mesquita lá construída e os próprios judeus não conseguem entrar lá. Meus irmãos queridos, Abraão não conversou, não questionou. Ele guardou no seu coração. Ele guardou no seu coração. E chegou a noite anterior. Amanhã é o dia mais doloroso da minha vida. Aquele dia que a pessoa pensa: nem melhor que eu não tivesse nascido. Era melhor que eu não tivesse nascido do que o que eu vou ter que fazer amanhã. E eu sei que foi Deus que falou. Eu sei que foi Ele que falou. Meus amados, por que Ele não pediu o outro? Tá? É importante eu esclarecer para vocês antes da gente orar aqui nesta noite. Por que Ele não pediu o outro? Porque aquele Isaque é o filho da promessa. O outro é o filho da impaciência. O outro é aquele filho que a pessoa espera o seu milagre, espera uma vez, 2 vezes, faz uma corrente, faz 2 correntes, faz 3 vezes, não chega. Ele diz: para mim chega, igual a mulher de Jó: abandona teu Deus e morre, esse negócio não vai dar certo. Ele está com quase 100 anos de idade, quando Deus fala para ele: eu vou cumprir. Em Gênesis 18, eles recebem a visita dos anjos, e o anjo veio dizer para Sara que no tempo certo, a partir daquele dia,
ela ia ter um filho, e a Bíblia diz que ela riu, ela deu risada e tentou disfarçar. E Abraão disse para ela: vai fazer o bolo para os anjos, vai fazer um bolo para eles, não fique rindo do anjo, mas vai fazer um bolo, vamos cuidar bem daquele que veio trazer as boas novas. Tá difícil de acreditar, mas vamos cuidar bem dele. Tá difícil de aceitar, com 100 anos de idade, que eu vou ser pai, mas vamos cuidar bem dele. Eles são anjos de Deus. Eles são, meus amados irmãos, muitas vezes anjos de Deus trazem uma palavra difícil de acreditar, difícil de aceitar, mas os filhos de Abraão, eles recebem isso com amor. Vamos cuidar bem do anjo. Fizeram um bolo, cuidaram bem, Abraão cuidou bem. O anjo chamou a atenção de Sara, falou para ela: você riu quando eu falei, mas você vai ver daqui a 9 meses. E ela logo descobriu a barriguinha inchar, porque é igualzinhas de hoje, né, irmãos? É igualzinhas de hoje mesmo. Começou a barriguinha inchar, e quando começou a crescer a barriga, ela começou a acreditar que aquilo era de Deus, que aquilo realmente era de Deus. Quando ela descobriu que não era nenhuma doença, nenhum inchaço, quando ela descobriu que não era nenhuma doença, ela começou a glorificar a Deus. Realmente Deus pode fazer numa mulher de 90 anos, realmente Deus pode fazer para um homem de 100 anos. E aí o Senhor fala para ele: eu quero ele, é esse que eu quero, é esse que eu quero, o filho do tempo certo, da hora certa, perfeito. Sacrifício perfeito. Eu prometi que ele será a semente de Abraão. Eu prometi que nele serão abençoadas as famílias da terra. Eu quero ele. E Abraão viaja com esse filho, levanta de madrugada, vai albardar o jumento, encilhar o jumento, vai rachar lenha, ele mesmo rachar a lenha, e ele parte para o local do sacrifício, na beira do monte, no pé do monte. Ele fala com os funcionários: vocês ficam aqui, eu vou lá com o menino, e havendo adorado, voltaremos a vós. Ele demonstrou fé. Hein, irmãos? Estava indo pronto para sacrificar seu filho, mais ou menos assim: se Deus não intervir, vou fazer mesmo. Se Deus não fizer nada, eu vou fazer exatamente e literalmente o que Ele mandou. Mas Ele disse, ao se despedir dos seus colegas, Ele disse para eles: meus amados, fiquem aqui vocês, o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, voltaremos a vós. Ele tinha uma confiança de que voltaria com o garoto, meus irmãos, voltaria com a bênção. E foi desta forma. Foi assim: quando levantou a mão para descer sobre o seu filho, o anjo bradou pela primeira vez, e disse: não faça isso, não estenda a tua mão sobre o moço, não lhe faça nada, porque agora eu sei que temes a Deus. Meus irmãos, a gente poderia ficar aqui algumas horas falando disso. Abraão é o pai da fé, Abraão é o primeiro dizimista. Abraão criou o dízimo. E o Senhor vem falar para ele, só agora o Senhor vem falar para ele: agora que eu sei que você teme a Deus. Hein, irmãos? Em entregar o dízimo, Deus ainda não disse para ele que ele temia a Deus. Entregando só o dízimo, Deus não tinha dito para ele que tinha certeza que ele temia a Deus. Mas quando ele foi levar o melhor que ele tinha lá no Monte Moriá, estava pronto para matar o seu próprio filho. Aí que o Senhor vai levantar a voz, bradar a voz. Dava para escutar no alto do monte o anjo falando, o Senhor falando para ele: não estendas a mão sobre o moço, porque agora eu estou sabendo que você teme a Deus. Como Deus vai saber que nós o tememos, que nós confiamos nele, que nós cremos nele, que nós aceitamos as propostas dele, que nós sabemos que na hora certa ele vai nos guardar, nos proteger, vai nos dar vitória? Como é que nós sabemos? Nós sabemos através do sacrifício. Deus sabe de nós através do sacrifício, o que corre do sacrifício, o que foge do sacrifício, meus irmãos, o que faz o que é normal e natural, mas na hora de ser chamado para fazer o que não é natural, muitas vezes a pessoa foge, diz: bem, eu até aqui eu fui, mas daqui para lá não vou.
e Deus fica recebendo o seu recado. Eu entendo, filho, você tem limite na sua fé. Eu entendo, filho, você não vai até o fim, né, filho? Eu entendo, você não consegue ser radical. Você ainda não teme ao Senhor como deveria fazer. Nós cremos, esta igreja acredita, esta igreja confia. A começar por mim, meus irmãos, nunca eu aprendi com Deus isso. Nunca vou pedir para vocês que eu não possa fazer. Se um dia eu falar para você subir do telhado, você pode dizer para mim, então pula primeiro, pastor. Pula primeiro, que o pastor tem que ser o primeiro. Não é verdade? É assim que tem que ser. E nós fazemos isso há 42 anos e já vimos Deus operar coisas maravilhosas